Eu sei que muitos de vocês, assim como eu, aprenderam a ir nas suas igrejas que quem não dá o dízimo, quem não devolve o dízimo, abre brecha, abre legalidade para o migrador, para o cortador e para o destruidor. Um dos textos mais pregados no momento do dízimo, que é Malaquias 3:10, se tornou uma ferramenta de manipulação e de corrupção dentro de muitas igrejas, que tem pastores aí enriquecendo e explorando os mais pobres, fazendo tudo isso com base no medo e na corrupção do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Bíblia chama esses homens de lobos devoradores, aqueles cujo Deus deles é o próprio ventre. Não importa a situação que as ovelhas estão passando, não importa em que cenário aquela congregação está estabelecida, se é num bairro humilde, se é num bairro onde as pessoas são assalariadas, passam dificuldades. A verdade é que esses inimigos da cruz de Cristo, disfarçados de pastores, precisam ser combatidos, e hoje nesse vídeo é justamente isso que nós vamos fazer. Eu vou reagir com vocês a 3 vídeos que eu recebi lá no Instagram, que vão servir de alerta. Se na sua igreja o dízimo é tratado dessa forma, se na sua igreja os pastores, a liderança, enxerga a relação do dízimo com a comunidade de fé dessa forma, você precisa sair dessa igreja urgente e procurar uma igreja que seja bíblica. Se o seu pastor toma alguma das atitudes que eu vou mostrar no vídeo de hoje aqui para vocês, você não está sendo conduzido por um pastor cristão. Você está sendo conduzido por aquilo que a Bíblia chama de mercenário. Seja muito bem-vindo, eu sou o pastor Pedro, e o nosso foco aqui é trazer conteúdo fiel às Sagradas Escrituras para vocês. Além disso, como eu sempre falo, o meu desejo é chamar o maior número possível de pessoas a analisar todas as coisas à luz do Evangelho do nosso Senhor. Por isso, se você gosta desse tipo de conteúdo, eu já quero te convidar a se inscrever aqui no canal, ativar o sino de notificações, porque dessa maneira, sempre que sair vídeo novo, você vai receber e ainda por cima me ajuda a levar o verdadeiro Evangelho para as pessoas. E aí, para a gente começar, eu já vou reagir com vocês aqui ao primeiro vídeo, que é de ninguém menos do que do pastor José Carlos, da Igreja Assembleia de Deus. Quando eu vejo alguém muito cheio de razão, eu digo, vê se o nome dele está lá, no livro da igreja, como dizimista. Não está, então não tem valor para mim. Pode ser ele quem for, para mim não vale uma prata furada. Eu digo, vê se o nome dele está lá, no livro da igreja, como dizimista. Não está, então não tem valor para mim não vale uma prata furada. E sabe o que é o mais perturbador desse comentário aí do pastor José Carlos? Que é até triste, né, chamar um senhor desse de pastor, é quando você entra nos comentários de um vídeo desse, você vê o comentário de muitas pessoas falando assim, foi justamente por isso que eu saí da igreja. Eu só tinha valor para as pessoas enquanto eu estava dizimando, enquanto eu estava ofertando, enquanto eu dava dinheiro nas programações, mas no dia que eu tive uma dificuldade financeira, no dia que eu perdi o emprego, no dia que eu não pude dizimar e ofertar, a liderança da igreja me tirou do cargo, aqueles que tinham um cargo, as pessoas pararam de conversar comigo, eu comecei a ser tratado como um pecador, como um infiel, recebi disciplina porque eu não estava dizimando, e é por isso que hoje eu não congrego mais, é por isso que hoje eu decidi sair desse ambiente religioso, né? E isso é muito triste, gente, é justamente o contrário do que nós fazemos aqui. Vocês que já conhecem o trabalho que pela graça nós realizamos, o nosso foco aqui é sempre chamar as pessoas a retornar para congregações que sejam bíblicas, igrejas que sejam fiéis às Escrituras, que tenham ali lideranças, ministros e uma comunidade de fé que valoriza as pessoas como o próprio Jesus valorizou, e não pelo dízimo que elas podem dar, pela bajulação que elas oferecem, pelo status, pelo poder, ou seja lá o que elas tiverem de material. Eu sempre falo com vocês, Jesus é o cabeça da igreja. E justamente por isso existem pastores, membros e congregações que são fiéis às Escrituras. E quando aparece um cidadão como esse, falando que quem tem valor para ele é quem está escrito ali no livro de dizimista da igreja, né? Usando as palavras dele. Se não está no livro de dízimo, se não está no livro dos dizimistas, para mim não tem valor. É justamente esse tipo de falso mestre, esse tipo de falso pastor, esse tipo de comerciante da fé que nós estamos aqui, ó, todos os dias denunciando, chamando a atenção de vocês para mostrar que existe uma diferença entre aqueles que são pastores de verdade e aqueles que só querem, ó, o dinheiro das pessoas. Eu não consegui confirmar isso, mas eu pesquisei e até onde eu pude ver, o salário do pastorzão aí, né, do senhor José Carlos, passa facilmente, gente, de 50 mil reais. Eu já vou falar sobre isso no terceiro vídeo aqui que nós vamos reagir, sobre essa questão do salário do pastor, mas isso é imoral. Enquanto um cidadão desse, o inimigo da cruz de Cristo, aquele que pega o evangelho e vende, que fala que as pessoas só têm valor
se elas levarem dízimo para a igreja, está medindo as pessoas dessa forma, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nos ensina que para Ele, aqueles que de fato têm valor é aqueles que têm os seus mandamentos e os guardam. Esses são aqueles que de fato amam ao Senhor Jesus Cristo, e Ele diz, se você me amar, você também será amado do meu Pai. Aqueles que com o coração creem e confessam com a boca, também serão confessados pelo nosso Senhor. O apóstolo João, na sua primeira carta, reafirma isso dizendo que aquelas pessoas que guardam os mandamentos do Senhor, que buscam viver uma vida conformados a Cristo, são aqueles que de fato amam o Senhor. A Bíblia diz que o verdadeiro evangelho é mensurado quando nós assistimos os pobres, as viúvas, os necessitados nas suas dificuldades. E aí vem um pastor como esse. Pra ver se o nome dele tá lá no livro da igreja como dizimista. Não tá, então não tem valor para mim. Para mim não vale uma prata furada. E aqui é até interessante o paralelo, né? Em qual tipo de livro você prefere estar escrito? No livro da vida do Cordeiro ou no livro dos dizimistas aí do pastor José Carlos? Gente, isso é lamentável, porque tem tanta gente com essa mentalidade corrompida por esses falsos mestres que vocês podem ter certeza. Pode olhar no comentário. Vai aparecer gente aí para falar que o pastor José Carlos está certo. Esse tipo de atitude do pastor é tão errada, mas tão errada, que quando nós olhamos as páginas do Antigo Testamento, nós vemos o povo israelita, que tinha a obrigação sim do dízimo, levando ali os recursos para o templo, para o tabernáculo, seja em qual momento da história fosse, e ainda assim o Senhor rejeitando aquele povo. Porque o dízimo, embora obrigatório para eles, era apenas uma atitude externa que deveria revelar algo que já estava no coração. E quando nós olhamos para o contexto de Israel, em muitas oportunidades, os israelitas levavam sim os dízimos para o templo ou para o tabernáculo, mas eles faziam aquilo ali com o coração pesado. Eles faziam aquilo ali meramente por um rito externo. O coração deles estava muito longe disso. E é até nesse contexto que Malaquias escreve o famoso texto de Malaquias 3:10, né, direcionado pelo Senhor, justamente para combater a hipocrisia daquele povo. Então a mensagem que nós precisamos deixar aqui para o pastor, né, se é que eu posso chamar ele dessa forma, que a Bíblia diz que não é pastor, porque quando o lobo vem, ele simplesmente vai embora e deixa suas ovelhas para lá, é o seguinte: quem é você para medir as ovelhas do Senhor só porque elas estão aí depositando Pix, envelope, cartão de crédito, débito, na sua conta ou na conta da sua igreja? É vergonhoso, gente. Vergonhoso eu ter que vir aqui nas redes sociais, no YouTube, para falar algo que é óbvio, mas que mesmo assim tem muita gente que não entende. Crente, cristão, não é medido pela quantidade de patrimônio, pela quantidade de dízimo que leva para a igreja, pela quantidade de obras que faz. O cristão genuíno, ele é conhecido pela sua vida de renúncia ao pecado, pela sua vida de amor a Cristo sobre todas as coisas, o amor pelas outras pessoas, pela sua comunidade de fé e pelo quanto, né, o Espírito Santo trabalha no coração dele e ele deseja ser mais parecido com Cristo. Passou disso, é só a gente aí como pastor José Carlos, infelizmente, que vê as ovelhas do Senhor com um cifrão nas costas, né? Agora vamos dar uma olhada no segundo vídeo, porque vocês vão perceber que tudo o que eu vou mostrar para vocês aqui hoje ou acontece na sua igreja, ou está acontecendo na sua igreja, ou você já viveu em alguma igreja, entre aspas, né, que esse tipo de coisa acontece. Dá uma olhada nesse segundo vídeo aí agora. Dízimo na Bíblia é obrigação. Oferta na Bíblia é gratidão. Pastor, eu refuto o dízimo. Beleza, deixa eu te dar. Não tem problema nenhum. É você e Deus. O dízimo não é para mim, agora é obrigação. Não concordo? Beleza, é obrigação. Posso te dar um conselho? Se você deixou de dar o dízimo, volte a dar hoje. Se você não dava o dízimo, comece a dar hoje. Durante um tempo você vai ver que Deus vai te honrar de maneira tão grande que você vai precisar abrir novos celeiros, porque o que você tem hoje não vai comportar a bênção de Deus. E aí? Acontece na sua igreja esse tipo de coisa? Você já viu acontecer em alguma igreja que você congregou ou não? É raro, mas acontece muito, né? E um dos principais problemas que existem na fala desse pastor aqui, que graças a Deus eu não sei quem é, não conheço, e é pastor com muitas aspas para ensinar uma asneira dessa, né? É que o tipo de evangelho que esse cidadão aqui prega é justamente o evangelho da barganha, da troca com Deus. É aquele evangelho que você pega Deus pelo pescoço. Eu gosto até de fazer essa analogia, né? Dá uma olhada aí na sua janela, vê tudo que foi criado. Olha para você mesmo, a quantidade de células, cabelo, pele, um Deus que conhece tudo isso de você. É você pegar esse Deus, enforcar ele ali, botar a mão no pescoço dele, colocar ele na parede e falar com ele assim: Ó Deus, trouxe meu dízimo, viu? Meus 10%. Agora o Senhor é obrigado a me abençoar. Abrir as portas do céu para mim, porque o Senhor promete na sua palavra que faria até 100 vezes mais. Que tipo de evangelho é esse, gente? Que tipo de pregador é esse?
Eu tenho tentado ficar mais light, o pastor Pedro do Novo Testamento, né? Os irmãos falando que era o pastor Pedro do Antigo Testamento. Mas, gente, esse tipo de coisa me deixa estressado. Esse tipo de coisa me deixa, assim, completamente, quase que sem juízo, quase que sem limite. Porque isso é barganhar com Deus. Isso é pegar o Deus de Israel, o Deus criador de todas as coisas, e tratar ele como uma meretriz. Pensa aí na relação de uma pessoa com a meretriz. Ela vai até uma meretriz, leva dinheiro, paga ela, e ela tem que fazer aquilo que a pessoa está mandando. E o que esse pastor está ensinando é exatamente isso. Traz aqui o seu dízimo e vê se Deus não vai abrir a porta. Quem é ele para dizer isso? Quando nós olhamos para o contexto da Igreja do Senhor, da história do Novo Testamento, sobretudo, que é aquela que nós estamos vivendo hoje, né? Nós somos gentios, cristãos gentios, nós podemos entender uma questão que é muito interessante, que ele fala, né? Se você trouxer o dízimo, Deus vai fazer na sua vida. Muito provavelmente, eu não posso cravar isso porque a Bíblia não fala dessa maneira, mas muito provavelmente o apóstolo Paulo, ele era uma pessoa que levava dízimo. Embora o apóstolo Paulo ele tenha se convertido a Cristo, né, entregue a sua vida para o Senhor, se tornou um apóstolo de Cristo, um dos mais proeminentes da Igreja do Senhor, a Bíblia nos mostra que o apóstolo Paulo ainda mantinha algumas práticas que todo judeu muitas vezes praticava na sua vida. O apóstolo Paulo era judeu. Muitos dos ritos, muitas das práticas judaicas, muito provavelmente, ele ainda guardava na sua vida. Só que tem uma coisa que chama a atenção na história de Paulo. Enquanto o pastor aí, né, que é mais um lobo em pele de ovelha, está ensinando que se você trouxer o dízimo, se você levar o dízimo, se você levar a oferta e etc., você vai ser abençoado, você vai ter até que aumentar os celeiros da sua casa, etc., porque Deus vai multiplicar muito na sua vida. O que o apóstolo Paulo fala que vivenciou na sua caminhada cristã? Fome, necessidade, frio, violência, perseguição, insulto. E aí eu te pergunto, será que Paulo não valia nada, como afirmou o José Carlos, né? Ou será que Paulo não deu dinheiro suficiente para Deus não abençoar as portas do céu, abrir as portas do céu e abençoar a vida de Paulo, que teve uma vida cristã e muito sofrida? Será que é isso? Percebe que diante desses lobos da fé que pregam mentiras, quando nós abrimos a Bíblia, quando nós falamos do texto bíblico, nós expomos que o que esses homens estão falando é enganação, é advogar em causa própria, é botar fardo pesado nas costas das pessoas, só para que eles possam aí, ó, abrir os seus bolsos e colocar cada vez mais dinheiro lá dentro. Não é à toa, gente, que a gente sempre tem que estar falando isso aqui. Esse tipo de pregação induz ao legalismo. Você, com certeza, eu estou falando para pessoas aqui, pelo que eu vejo nos comentários, eu leio, vocês sabem que eu respondo muitos comentários na medida do possível, eu sei que eu estou falando com pessoas aqui que já têm uma caminhada cristã, uma caminhada na fé, e que já se deparou com igrejas que medem para saber se a pessoa está salva ou não, à medida do que elas levam dízimos e ofertas para a igreja. Ah, se você não é um dizimista, você vai para o inferno. Se você não é dizimista, você vai para o inferno. Porque Jesus diz que os adúlteros, os idólatras, os afeminados e os ladrões não herdarão o reino de Deus. Então, o que nós estamos fazendo aqui, que para muitos, né, é escandalizar, é fofocar, é ofender, na verdade se chama apologética cristã. Já falei com vocês, Cristo nos ordena fazer isso, Mateus capítulo 7, versículos 15 em diante. Olhar para as obras das pessoas para saber se elas são de fato ou não cristãs. O apóstolo Paulo também nos orienta em diversos textos para tomarmos cuidado com os falsos apóstolos na época dele, que hoje também tem muitos, os falsos crentes que já estavam infiltrados no nosso meio. O apóstolo João, o apóstolo Pedro falam dos falsos mestres. Judas faz um apelo na sua carta, nos conclamando a combater esse tipo de pessoa. E isso precisa ficar muito claro para vocês, porque quando um camarada desse, ou na sua igreja, ou no lugar onde você já congregou, condiciona a bênção de Deus, ou dá a entender que Deus vai te abençoar mais à medida que você levar dinheiro, recursos financeiros, bênçãos materiais para a igreja, ou pior, né, condicionar salvação à questão do dízimo, esses pregadores, esses homens, são, na verdade, gente, anticristos. Isso fica bem claro, colocar bem grande na tela aqui, ó. Anticristo. Todo pregador, todo pastor, toda igreja que condiciona salvação, bênção de Deus, sucesso material, isenção de dificuldade nessa terra, a sua fidelidade nos dízimos e ofertas, devem ser chamados de anticristos, lobos devoradores, falsos mestres e falsos pregadores que não pregam de verdade a palavra de Deus, tá bom? Agora, antes de eu reagir com vocês ao último vídeo, que com certeza você já deve ter visto acontecer na sua igreja, eu tenho que falar com vocês sobre as camisas da Loja Reformada, gente. O irmão André me enviou essa camisa aqui,
e a outra Corandel, que vocês já viram aparecer aqui no vídeo, e muitas pessoas se interessaram e outras até perguntaram onde eles podem adquirir, né? E a novidade que eu tenho para vocês é que nesse mês, até o dia 15 de setembro, as camisas deles estarão com 50% de desconto no site. Vou deixar para vocês aqui na descrição do vídeo e também nos comentários o link para você poder conhecer a loja reformada. Tem diversas estampas, tem as camisas muito bonitas para 5 solas. E nessa primeira quinzena de setembro, 50% de desconto. Se você quer adquirir vestimentas, né, blusas cristãs, muito bonitas aí para o seu fim de ano, a gente já está chegando aí no final do ano, adquirir para presente, agora tem muito aniversário também, dá uma olhada lá no site da loja reformada, porque além de adquirir aí suas camisas barato, você também vai levar produto de qualidade para sua casa, tá? E agora eu vou reagir com vocês aqui ao terceiro vídeo, porque infelizmente é uma das coisas que mais escandaliza o evangelho, mais afasta aí pessoas da igreja, e é o tipo de coisa que muitas vezes coloca aí no imaginário popular, né? Que todo pastor é ladrão, todo pastor é corrupto, todo pastor é safado e tá ali só para enriquecer com o dinheiro da igreja. Dá uma olhada aí nesse último vídeo. Mas a convenção é uma bênção. Eu estou num carro novinho aí da convenção e custa R$226 mil e eu não paguei ele com meu dinheiro não. É com o dinheiro da convenção. E aqui nesse vídeo eu tenho alguns problemas que eu quero mostrar para vocês, justamente para vocês poderem fazer essa peneira e entender que não é todo pastor que é desse tipo de gente aí, tá? Primeira coisa, gente, uma igreja, uma convenção que disponibiliza um carro de R$200 mil para um pastor, os irmãos da Assembleia de Deus, eles vão me perdoar, eu sei que muitos, a maioria inclusive, não concorda com isso, mas uma convenção como essa não é uma convenção genuinamente cristã. Não estou falando da igreja, não estou falando dos irmãos que congregam lá, tá? Estou falando da liderança. Se uma liderança de uma convenção como essa acha normal entregar um carro de R$200 mil para um pastor, essa liderança não é uma liderança cristã de fato. Sabe por quê? Um dos pontos mais bonitos, mais destacados e que fazem a Assembleia de Deus ser uma das obras mais bonitas do Brasil é que a Igreja Assembleia de Deus, ela está presente em lugares onde muitas vezes nem o Estado chega. Em favelas, em áreas ribeirinhas, em lugares assim no meio da floresta, afastados não sei nem quantos quilômetros de infraestrutura. E a verdade é que a realidade dessas pessoas, da maioria das pessoas que congregam, por exemplo, aí na Assembleia de Deus, são de pessoas humildes. Pessoas ali que muitas vezes têm que trabalhar 10, 12, 14, 16, 18 horas por dia para poder conseguir o básico, gente. E aí você vê uma convenção gastando R$200 mil num carro para entregar na mão de um pastor, isso só não é crime porque não está na lei. Ah, o pastor não tem direito de ter um carro bom, um carro de luxo, um carro caro. Se ele conquistou com o dinheiro dele, se é um empresário, enfim, se é uma pessoa aí que trabalha e quer ter uma vida aí de luxo com alto padrão, enfim, é problema dele. Agora, com o dinheiro da igreja, da convenção, dos dízimos, das ofertas das pessoas que estão ali muitas vezes, né, tirando dinheiro do próprio aluguel, desculpa, gente. Isso pra mim é imoral, isso pra mim é bandidagem. E sabe o que é? O segundo ponto até que eu ia tratar com vocês aqui, né? O mais absurdo de tudo isso, falei sobre a questão criminosa, é que esse senhor aí, o pastor Cavalcante, quando eu estava pesquisando aqui, eu descobri que ele é alvo do Ministério Público por crimes relacionados à questão financeira. Então nós temos um pastor da Assembleia de Deus, não sei se ele ainda é pastor de lá, se ele foi afastado depois disso, andando num carro de mais de R$200 mil, cedido pela convenção, foi presenteado pela convenção, recebendo a polícia nas portas da igreja, porque cometeu, supostamente, de acordo com o Ministério Público, crime em questões financeiras. Se isso já não é motivo suficiente para um camarada desse ser expulso da igreja, eu não sei o que é não, gente. Eu sei que as Assembleias de Deus, elas têm várias convenções, mas a Assembleia de Deus, como é que vocês fazem um negócio desse? Não fiscalizam? Deixam um cidadão como esse, um lobo em pele de ovelha, um cidadão que por si só, a Bíblia diz que o pastor, ele deve ter uma conduta irrepreensível. Ninguém na sociedade pode ter nada para falar contra ele. É um dos pré-requisitos que Paulo fala a Tito e a Timóteo. Como é que um cidadão que está sendo investigado por questões de crimes financeiros faz parte da liderança de uma igreja dessa, gente? Então aqui já tem 2 pontos para vocês observarem na igreja, né? Primeiro, a igreja está numa área humilde e o pastor da igreja está ali ó, ostentando carro de R$200 mil, terno caro, tudo ali, ó, dinheiro da igreja, custo da igreja, dízimo, oferta, é um lugar que você não deveria estar. Segundo, pastor envolvido com questões criminosas, pastor sendo investigado, pastor aí, ó, escandalizando o nome do evangelho na mídia por conta de questões assim, já corre também. A história é sempre a mesma. Você tem que dizimar, você tem que ofertar, você tem que trazer o seu dinheiro,
Pasmem, numa igreja que eu congregava aqui na região metropolitana de Belo Horizonte, lá em Ribeirão das Neves, tinha um pastor safado lá, um bandido, que ele inventou até o termo de oferta alçada. Ah não, você tem que trazer o dízimo, a oferta e a tal da oferta alçada, que ainda era uma oferta ali de sacrifício. Então, se você congrega num lugar desse, que acontece esse tipo de coisa, vamos resumir aqui o vídeo pra gente correr pra reta final, né? Pastor que só te mede se você é fiel no dízimo. Você só vale pra igreja se você dizima, se você oferta. Pastor que barganha a bênção de Deus, condiciona até mesmo a salvação a dízimos e ofertas. E igrejas que têm pastores investigados por crimes e que bancam vida de luxo para esses ministros, são igrejas que vocês devem correr disso. Eu tenho certeza, né, que muitos de vocês estão aqui perguntando, pastor, mas o dízimo então é ou não é obrigatório? A oferta é ou não é obrigatória? Eu tenho um estudo aqui no canal, com base bíblica, coloco na tela para vocês aí todas as referências bíblicas, onde eu explico se o dízimo é ou não é obrigatório para o cristão. Eu já vou adiantando para vocês que o dízimo não é obrigatório para nós que somos cristãos. Vou deixar aqui na descrição do vídeo e também nos comentários para vocês. Assim que esse vídeo acabar, dá uma olhada nele, porque você vai ver que, infelizmente, por muito tempo, você pode ter sido enganado aí dentro da sua igreja. Dá uma olhada nesse vídeo porque ficou muito bom. É um guia bíblico, é um estudo bíblico onde eu te mostro, com passagens bíblicas, com base bíblica, a verdade sobre o dízimo e sobre as ofertas para a vida de cada um de nós que somos cristãos genuínos, tá bom? Só para lembrar vocês, o nosso curso de estudo bíblico e interpretação bíblica está em promoção, está saindo por R$ 29,90, e-book exclusivo, grupo exclusivo no WhatsApp fechado para os alunos, onde eu estou lá pessoalmente tirando as dúvidas, certificado de conclusão, 7 dias corridos para poder cancelar. Se você não gostar do curso, esse valor promocional ele já vai se encerrar na próxima semana. Então, se você quer aprender a palavra de Deus verdadeiramente, profundamente, da maneira correta comigo, faça sua matrícula, link também na descrição do vídeo e nos comentários, que eu tenho certeza que vai ser muito abençoador para sua vida, tá? Gostou do vídeo? Se inscreve no canal, ativa o sino de notificações para poder continuar recebendo os nossos vídeos. Mais uma vez, muito obrigado por ficar comigo até o final do vídeo. Não esquece o vídeo sobre dízimos e ofertas aqui embaixo e eu te vejo no próximo, em nome de Jesus.